Boa noite, meus alunos do Colégio Geraldo Melo, meus alunos do primeiro ano. Estou gravando essa videoaula para a gente falar um pouquinho sobre Alexandre o Grande e sobre o helenismo. Qual que, qual que é a importância do Alexandre? Qual é a influência dele para o período e também para a nossa história? Primeiro, Alexandre o Grande. O Império Macedônico, o Reino Macedônico, ele era praticamente a periferia do mundo grego. Havia Esparta, Atenas, outras grandes cidades e estados, e na periferia existia o Império Macedônico. Com a briga entre Atenas e Esparta, o rei da Macedônia, Filipe II, que era pai do Alexandre, conseguiu conquistar toda a região e conseguiu conquistar os gregos. E criou um império regional poderoso. Mas muita gente não respeitava o Felipe, porque ele não era grego de origem, ele era da periferia da Grécia, ele era um reino subalterno, considerado por muitos um bárbaro, e que conseguiu assumir o controle da Grécia, por causa da briga entre Esparta e Atenas. Mas o que Felipe fez? Felipe foi um grande rei, ele conseguiu conquistar a Grécia, Macedônia, região onde hoje é a Turquia, toda essa região. E o filho dele primogênito, Alexandre, ele preparou esse menino para ser rei. Desde pequeno. Alexandre, nós temos algumas informações, por exemplo. Alexandre foi educado pelo grande filósofo da época, pelo grande mestre Aristóteles. Vamos lembrar que é um dos três grandes filósofos gregos, né, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Então Alexandre foi educado desde pequeno por Aristóteles. E Alexandre sempre se destacou pela inteligência, desde criança. Temos a famosa história de como Alexandre, por exemplo, domou o cavalo dele, que acompanhou Alexandre por toda a vida dele, todas as conquistas de Alexandre. Essa conquista sempre foi feita em cima desse cavalo, que era chamado Bucéfalo. Quando eu tinha 12 para 13 anos, o Alexandre e o pai dele viram lá na cidade um cavalo que estavam tentando domar e ninguém conseguia. Era um cavalo negro, muito bonito, um garanhão negro, e ninguém conseguia domar. E Alexandre, com 12 anos, falou: Eu consigo domar o cavalo. O pai dele riu e desafiou ele. E ele foi com 12 anos. Ele chegou até o cavalo e percebeu o seguinte: que o cavalo assustava com a sombra. Então ele pôs o cavalo contra o sol, para o cavalo não ver a sombra. Foi conversando com o cavalo e conseguiu domar o cavalo. E com isso, então ele sempre se destacou pela inteligência dele. Nós temos as histórias de Alexandre, tudo até que com 20 anos o pai dele morre. Ele morre assassinado. Aí tem umas várias especulações e Alexandre assume o trono. Se mandou matar ou não, mas o fato é que o meio-irmão dele, que era criança, que poderia querer tomar o trono, a segunda esposa do pai dele, todos desaparecem. Provavelmente mortos a mando dele. E ele assume o trono. Como ele era muito novo, tinha apenas 20 anos, os gregos se rebelaram contra ele, achou que ele não tinha pulso para poder conquistar os gregos de volta. Alexandre foi e derrotou os gregos, e depois de derrotar os gregos, ele se voltou para a Ásia, para o Oriente Médio, e conseguiu fazer o que os gregos não conseguiram, derrotar definitivamente os persas. Ele enfrentou Dário, que era o imperador persa, num exército muito superior. Alexandre, com um exército de 40 mil soldados, a Falange Macedônica, que era uma organização de exército muito superior, ele treinava o exército dele, era muito superior, e ele começou a conquistar toda a Ásia, conquistou a região da Turquia, onde é a Turquia hoje, conquistou a Síria, conquistou a Palestina, conquistou a região da Fenícia, conquistou o Egito, e finalmente conquistou Babilônia e depois conquistou a Pérsia. E conseguiu assim conquistar em menos de 10 anos toda a região conhecida até então e se tornou o grande senhor de toda essa região. E é interessante que o exército macedônico era muito inferior em número a todos os exércitos que eles combateram. Eles eram 40 mil, por exemplo, contra Dário, num exército de mais de 600 mil, e eles conseguiram vencer. Por quê? Devido à organização do exército, devido à inteligência e coragem do Alexandre. O Alexandre era um cara que ele sempre estava à frente do exército, ele nunca ficava atrás, ele sempre motivava o exército. E
E assim o Alexandre conseguiu conquistar todo mundo da época. Só não conseguiu ir adiante quando ele tentou conquistar até a Índia. Por quê? Para os gregos, para a cultura grega, o rio antes da Índia era o último, era o fim do mundo conhecido, que depois deles viria o Tártaro, viria o Hades. Então os próprios generais se recusaram a avançar na Índia, então ele voltou. E com 34 anos, ele estava na Babilônia quando ele morreu. Alguns falam que ele foi envenenado, outros falam que ele morreu por causa das constantes lutas e campanhas, também das festas, que aí, entre lutas, dormir mal, tá sempre em guerra, e também as festas, tudo. Alguns falam que ele morreu de malária. O fato é que nós não sabemos o real motivo da morte dele. E com isso, Alexandre se tornou o grande conquistador de todo mundo. Em apenas 14 anos, muito novo, conquistou todo mundo. E algumas características dessas conquistas do Alexandre é que o transforma em Alexandre o Grande e que influenciou todo mundo da época. Primeiro, ele era extremamente tolerante com os povos conquistados. Segundo, ele implantava em todos os povos a língua grega. Então, toda a região da Síria, da Palestina, da Babilônia, do Egito, ele construía cidades no padrão grego e impunha a língua grega como língua oficial, como língua obrigatória, e obrigava todo mundo a conhecer a religião, a cultura grega e a língua grega. Então, a cultura grega se espalhou por toda essa região, e esse período é chamado de período helenístico. Quando Alexandre morreu, seu império foi dividido entre seus 3 generais. Os generais de Alexandre dividiram. Um ficou com a Grécia, outro ficou com a região do Oriente Médio, com a Babilônia, e outro ficou com o Egito. No Egito, Alexandre construiu Alexandria, uma cidade que seria a capital do seu império, que acabou ficando por Ptolomeu. E ali Alexandre mandou construir, por exemplo, uma das maravilhas do mundo antigo, que é o Farol da Alexandria. E também começou a construir a Biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca do mundo, que tinha ali os livros de toda a cultura do mundo conhecido. Toda a cultura, todos os livros, tudo aquilo que existia de conhecimento estava nessa biblioteca, que é considerada a maior biblioteca de todos os tempos. Toda a cultura, todo o conhecimento mundial estava na biblioteca. Então Alexandre, ele deixou um legado para que todos os povos tivessem a cultura grega, o conhecimento dos filósofos, as ciências, a filosofia, geografia, matemática, história, tudo aquilo que os gregos desenvolveram, Alexandre divulgou para todo mundo. Então, essa é a grande contribuição. O período helenístico. Então, quando Roma chegou nessa região, todo mundo falava o mesmo idioma, o grego. Todos os povos da região tinham uma cultura parecida, sabiam. Então, o grego foi para essa época o que foi depois. Por exemplo, a gente hoje é o inglês, que todo mundo se comunica. Qualquer lugar do mundo você chega e fala inglês, todo mundo se comunica. Naquela época, o grego era assim. Então, toda região, todo lugar que você chegava, todo mundo falava o grego, todo mundo sabia a cultura grega. Então, essa é a importância do Alexandre. E essa cultura permanece, o legado de Alexandre permanece até hoje. Todos os grandes conquistadores, os grandes generais, sempre se comparam a Alexandre o Grande. Então, essa é a grande contribuição da cultura de Alexandre.